Olá, tudo bem com você? O Redação Novo Tempo está no ar. Entra em pauta no Redação de hoje a qualidade da educação brasileira. A gente discute também sobre a influência e os impactos que a tecnologia causa na sociedade e no meio ambiente. Participe com a gente, o Redação Novo Tempo começa agora. Começa agora o nosso Redação Novo Tempo. Muito obrigado porque você está aqui com a gente mais uma semana, acompanhando as nossas discussões. Ó, o Hélio e o Leite estão rindo aqui porque eu te interrompi, Suzane. Mas é porque eu tinha que começar o programa, você entendeu? Eu super compreendo, tá certo. Muito obrigado porque você está aqui com a gente mais uma semana pelo rádio ou pela televisão, acompanhando aqui os nossos debates. Como eu disse, Hélio Moura está aqui com a gente e eu demorei um tempo tentando lembrar o aqui. nome. Tentando lembrar o nome dele. Porque faz pouco tempo que a gente se conhece. Semana faz bem pouco passada tempo. começou o programa, né? Você é quem novo aqui. mesmo? Prazer, Antônio Leme. Não, tô brincando. André Leite, Esse é o nome sempre do prazer. cara que eu vou falar hoje. E a inesquecível Suzane Lima, Eu sempre fico esperando para ver qual é o adjetivo. que você vai usar no programa. E eu quero aproveitar esse meu momento aqui, com o apoio dos meus colegas, que não vai me interromper, obviamente, para eu mandar um abraço. Eu tenho uma listinha aqui hoje, viu, gente? O primeiro vai para Poços de Caldas, em Minas Gerais, que é a cidade da Luana, que trabalha com a gente aqui também no jornalismo. Neide Santos, Richard e Mariana, um abraço para vocês. Então deixa eu mandar um abraço também pro seu Joel de Sá, lá de Poços de Caldas. Ah, de Poços também? Olha só, Olha Poços só. recebendo muitos abraços. Olha, eu te- Continuando aqui os você abraços. também tem um abraço? Manda abraço. Eu tenho outro abraço que vai para Cuiabá, no Mato Grosso, para Gabriel Jimenez e Késia Miriane. Um abraço para vocês. E o outro abraço vai para Teófilo Ottoni, para o seu Orenildo Novaes. Um abraço para o senhor. E por último, e não menos importante, vai para Noemi Garcia, de Mauá, em São Paulo. Ela que é mãe do Eduardo Garcia. Um grande abraço para você, viu, Noemi? E obrigada pela sua audiência de sempre. Tem um abraço, Leite? Eu tenho, ela tava falando de Minas e abraço, eu lembrei, tem uma moça que falou comigo no Facebook, ela é amiga de uma professora minha da época do ensino médio. Ela pediu um abraço, é a Luzvânia, e também para minha professora, que foi minha professora Irailde, inclusive foi a que me incentivou para eu fazer jornalismo, olha só. Que legal. Olha, um abraço para ela, hein? Ela As que é duas são culpada da gente agora, entendeu? Tem que aguentar o leite. As duas são de Janaúba, Minas Gerais. Então um abraço, Luzvânia e professora Irailde. Olha, eu esqueci de dizer o seguinte para você. Você pode participar com a gente durante todo o nosso programa, comentando o que você está achando aqui das nossas discussões, dando a sua opinião. novotempo.com/jornalismo, tem o facebook.com/ntjornalismo e você também pode conversar com a gente através do Twitter, através do Instagram, @ntjornalismo. Vamos lá então para a nossa rodada dos destaques dessa semana, as notícias que mais chamaram a atenção, mais impactaram todo mundo que está aqui no Redação Novo Tempo nessa semana. Hélio, a gente começa com você, que vai trazer atualizações sobre o caso do Eduardo Cunha. Na segunda-feira foi dado o veredito final para o Eduardo Cunha lá na Câmara. Foi surpreendente, a cassação não era surpresa, mas o número de deputados que votaram contra ele foi surpreendente. 450 votos a favor da cassação, só 10 deputados votaram a favor do Eduardo Cunha e contra a cassação, embora que no total outros 9 tenham se abstido de votar, não quiseram votar, e 42 não compareceram. Então as faltas acabam sendo a favor dele, embora não tenham comparecido lá, mas 450 votaram para ele perder o mandato. E lembrando que o Eduardo Cunha, em 2014, foi eleito como presidente da Câmara com 270 votos. Uma votação bastante expressiva, porque não era o único candidato, não eram só 2, eram vários candidatos. Ele conseguiu 270 votos, quase mais da metade do número de deputados, e aí no final desses 270, só 10 se mantiveram ao lado dele Agora, até eu o acho final. que isso tem muito a ver com o que você conversou com a gente na semana passada, né, Hélio? É um voto aberto. Então, a pessoa que votasse diferente disso teria que arcar com as consequências da opinião pública nesse momento. Né? E interessante que dentro do próprio PMDB, o PMDB é a maior bancada da Câmara, são 66 deputados. De todos os deputados do PMDB, que é o partido do Eduardo Cunha, só um votou a favor dele, que foi o Carlos Marum, que era o chefe da tropa de choque do
do Eduardo Cunha na Câmara. Quer dizer, foi uma derrota devastadora para ele. Mas daí agora já começa o receio ali em Brasília, porque o Eduardo Cunha sabe de muita coisa, né? Ele falou que vai escrever um livro, né, agora. Disse que vai escrever um livro sobre o impeachment, ele disse que vai lançar agora já, ele quer que esteja pronto o livro já para o feriado de 15 de novembro. Então, para coincidir com o Dia da República, ele quer lançar o livro do Ele deve estar impeachment, escrevendo isso já tem um tempinho, né? contando tudo que ele sabe dos bastidores, as pessoas com quem ele conversou. Imagina que vai causar, no mínimo, constrangimento. Vai ter que escrever Será mais que vai rápido ser do que você escrevendo igual teu doutorado, Jefferson Wagner Cantori. Que não é muito difícil para qualquer pessoa, viu? Ainda mais ele, que deve ter muitos assessores para ajudá-lo, né? Muitos. Mas é interessante. Eu não sei se o Leite vai falar sobre isso também. Não. Sobre política, porque outro destaque nessa semana foi o ex-presidente Lula, denunciado em mais uma ação da Lava Jato, e os procuradores nessa semana fizeram uma coletiva de imprensa, e nessa coletiva disseram o seguinte, que Lula é o comandante máximo do esquema do Petrolão. E mais, disseram assim, que é impossível acreditar que Lula não soubesse do esquema do Mensalão e não soubesse do esquema do Petrolão, porque pelas investigações da Lava Jato, os dois esquemas são, na verdade, uma coisa só, feita para poder patrocinar o governo do PT. Vamos lá para o seu destaque, Leite. Paralimpíadas. Estamos dizendo adeus às Paralimpíadas, pelo menos até os próximos 4 anos, mas sempre tem um saldo muito positivo e histórias emocionantes, É né? verdade. Uma coisa que me chamou muita atenção e chamou a atenção de muitos brasileiros foi a comemoração de um paratleta, o Antônio Leme, mais conhecido como Tó, que ele joga bocha adaptada. Ele tem paralisia cerebral e ele compete na categoria BC3, que é para quem tem paralisia cerebral severa. E ele ganhou a medalha de ouro nessa categoria e nessa modalidade, na modalidade mista com uma outra moça. E foi muito interessante porque, assim, ele foi o último a jogar a bolinha dele lá, né, na hora da bocha, e o irmão dele é o calheiro. O que quer dizer a calheiro? Coloca uma calha perto do capacete dele, onde ele faz o movimento para jogar a bolinha. Então, o irmão dele é quem segura a calha para a bolinha ir para a direção certa. E quando eles ganharam a medalha de ouro, a reação dos dois foi muito legal, porque ele estava muito feliz, o Antônio Leme, né, o Tó, e aí ele abraçou o irmão dele, e os dois sorrindo, e rolaram pelo chão, tal. Então foi muito bonito. E é muito legal porque tem 2 detalhes adicionais nisso que faz com que a gente se emocione, pelo menos aqui na Novo Tempo, né? A primeira é que o Antônio Leme, ele é um atleta da cidade de Jacareí, no interior de São Paulo, que é onde fica a sede da Novo Tempo. Então, muita gente já viu ele aqui nas ruas, ele trabalha vendendo alguns salgados, algumas coisas nos semáforos, além de ser para-atleta e tal. E, então, Eu acho que atualmente ele não vende mais, né? Isso foi no passado, começo. Isso, no passado. E além tem um outro detalhe, né? Você conhecer ele pessoalmente, porque ele veio no Identidade Geral, o Tó, né? Segurei as medalhas ali nas minhas mãos, emocionante. Ele e o irmão dele, né? Ele Os e o irmão dois que dele, estavam... E eu fiquei muito emocionado também quando eu vi os dois se abraçando e rolando no chão, aquela cena toda, porque já deu para perceber na entrevista no Identidade a parceria, o irmão adotou a causa, parou muita coisa na vida para poder contribuir para que esse esporte acontecesse na vida do Tó. Então, parabéns aos dois, viu? Muito linda a história de vocês e muito emocionante mais essa medalha que o Brasil recebeu. Muito bem. Suzane Lima, então. Suzane Lima, Hillary Clinton parece que está passando por problemas de saúde e os seus eleitores estão aí um pouco preocupados, né? É bem isso. Preocupados porque, na verdade, o partido opositor, né, os republicanos, estão fazendo questão de fomentar esse assunto. Não sei quantos acompanharam, mas ela foi diagnosticada com pneumonia. Teve uma cerimônia em homenagem às vítimas do 11 de setembro em Nova York. E ela foi filmada, né, saindo assim às pressas, meio que tropeçando. E os assessores a ampararam, levaram até uma van. E depois, realmente, a médica deu o diagnóstico que ela estava com pneumonia, mas que estava bem, que ela só precisava descansar e tomar alguns antibióticos, mas que estava com a saúde em perfeito estado. Só que os republicanos aproveitaram esse momento para poder jogar isso em questão, né? Donald Trump, obviamente, não perdeu a oportunidade a ponto de falar que ela não tinha condições nem física, nem mental para poder governar o país. Mas, de acordo com a médica, ela pode sim se tornar presidente dos Estados Unidos, ela tem saúde suficiente para isso. E o problema é que é o seguinte, antes aconteceram alguns boatos de que ela realmente estava com problema de saúde,
mas não tinha nada confirmado. Agora que isso foi confirmado, o problema é que pode gerar realmente isso que você falou, Uma né? insegurança, Uma né? insegurança por parte dos eleitores, porque até então era só fofoca e boatos, mas agora foi confirmado que realmente ela está com problema de saúde. É claro que pneumonia, né, com o recurso que a gente tem hoje, não é a coisa mais grave do mundo, ainda mais se tratando de país de primeiro mundo, mas como está na reta final, e isso aconteceu a ponto dela se ausentar, e o partido opositor aproveita isso daí para poder falar na cabeça das pessoas, não sei quanto que ela vai perder com isso aí. Ou até ganhar, quem sabe, né? As pessoas podem sim interessante essa questão simpatizar da com a... saúde de um político, né? Ainda mais em período eleitoral. Eu lembro, no passado, de duas situações aqui no Brasil que acabam tendo relação com isso, né? Porque, não sei se vocês lembram, na época que a Dilma se candidatou, por conta de toda a dificuldade que ela teve contra o câncer e tudo mais, muita gente também falava das questões da saúde dela. E eu lembrei também do Tancredo Neves, né, que lá em 1980, se eu não me engano, 84 ou 85, eu acho que 85, ele foi eleito presidente e estava doente, e aí eu lembro, tem uma foto que é um ícone, assim, né, todos os médicos lá dele mostrando que estava bem e tal, mas na verdade ele não estava bem, tanto é que ele morreu alguns meses depois de ter tomado posse. Então, realmente, a saúde de um Gera uma político insegurança, né? eminente, assim, no cargo de presidência, é uma coisa que chama muita atenção e que preocupa toda uma nação mesmo, né? Com certeza, com certeza. A gente faz uma parada agora para o intervalo. Na volta, a gente conversa sobre a qualidade da educação básica do país e discute quais são as perspectivas para o ensino brasileiro. Redação volta já.